Peraí. Beleza. Já iniciei. Então, oficialmente, boa noite a todos, né? Boa noite, Joyce. Estou muito feliz de você estar aqui, ter aceito o convite de participar desse momento conosco. Ela foi convidada da Ana Vera, uma querida professora nossa também, né? Nesse momento, ela está afastada por um motivo muito especial, que ela está fazendo o pós-doc dela na Espanha, mas ela é uma querida, a gente gosta muito da Ana Vera, né? Não sei se ela chegou a entrar, mas ela vai poder assistir depois. A Joyce, ela tem a formação na USC, mas eu vou deixar para que ela se apresente melhor posteriormente. Eu também, viu, Joyce? Tenho minha formação lá. De que ano você se formou? 2000, Joyce. É verdade. Eu sou da turma de 2012. Então, pouquinho depois. Eu sou um pouquinho mais velhinha só que você, pouca coisa. E aí, a Joyce, ela veio trazer para a gente hoje o tema da atuação de uma psicóloga clínica no exterior, aprendizados e desafio, porque ela está hoje lá em Chicago e aí ela veio contribuir um pouquinho para nós sobre a experiência que ela tem vivenciado nessa prática fora do país. Então, Joyce, receba os nossos cumprimentos mais uma vez, você fique bem à vontade e vou deixar você para que você se apresente, né, e fale aquilo que você se programou. E agradeço também a presença de todos os alunos, dos professores, dos representantes de sala que sempre ajudam bastante também a gente organizar as coisas. Tá bom? Obrigada, viu, Joyce? Obrigada a você. Eu queria agradecer, boa noite a todos, também agradeço a presença, tem muita gente aqui, né, assistindo, agradeço a Ana Vera pelo convite, né, e eu fiquei muito feliz de poder participar e de poder contribuir, né, aqui com vocês, falar um pouco sobre a minha jornada, a minha atuação. Eu confesso que foi muito bom eu preparar esse conteúdo para vocês hoje, porque eu pude revisitar um pouco da minha história, né, de tudo que de toda a minha caminhada. Então foi muito gostoso para mim também. Então eu espero contribuir com o aprendizado de vocês de alguma forma, né? Bom, eu me formei, né, como a Elaine falou, eu me formei na USC em 2012 e logo eu vim para cá. Então eu fiz mestrado aqui em psicologia clínica, também sou educadora parental, né, fiz a certificação de disciplina positiva aqui também, curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, com enfoque em crianças e adolescentes pelo Instituto de Psicanálise de Chicago, e atuo como psicóloga clínica aqui em Chicago, né, atendo criança, adolescente, família, e, né, toda nessa área do desenvolvimento infantil e tal. Bom, deixa eu só pegar aqui aqui. Eu fiz um roteirinho aqui. Bom, eu pensei em relatar para vocês a minha jornada, então, desde o início, né, desde a USC até eu chegar aqui onde estou. Né? Então, todo esse caminho, como foram os processos de regulamentação da profissão, para eu poder atuar aqui, então, tirada de licença, todos, né, os desafios que eu fui tendo e tudo que eu fui aprendendo nesse processo todo, né? Fora isso, também eu vou trazer um pouquinho da clínica, né, para aqueles que têm interesse em seguir essa área, né? Eu acredito que seja parecido esse começo de clínica, né? Não é porque eu estou, né, fora do país, eu acho que é bem parecido pelo que eu escuto de colegas aí do Brasil. Então é bem parecido. Então vou trazer um pouco de como foi esse início para mim. E também eu queria falar sobre a clínica de modo geral, né? Então as demandas que chegam até mim, o público que eu atendo e tudo que eu fui aprendendo ao longo desses anos, né? Então eu vou fazer de forma expositiva, né, e cronológica, até para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, né? Essa jornada toda eu preparei de forma cronológica.
E daí depois eu abro para perguntas. Se vocês tiverem dúvida, eu abro para perguntas. Eu separei em dois períodos, né? Primeiro eu vou falar dessa parte, né, burocrática mesmo, né? Como que eu fiz para poder atuar aqui. Aí eu posso abrir para perguntas no meio da minha fala e depois eu vou falar um pouco da clínica, então eu dividi em dois momentos da minha fala. Então eu abro para perguntas em dois momentos. Bom, eu queria também, antes de eu começar, pedir para que vocês escutem a minha fala de modo assim a aprender mesmo com o diferente, né? Muitas das práticas aqui são bem diferentes do Brasil, a questão da regulamentação e tal. Outras são muito parecidas, né? Então, o meu objetivo não é de forma nenhuma julgar uma sendo melhor do que a outra, tá? Mas simplesmente de compartilhar com vocês né, as coisas que acontecem por aqui, né? E para que você possa aprender outras formas de atuação, né? Que são simplesmente diferentes, não melhores nem piores, tá? Então, eu falo isso porque eu trabalho muito com essa questão de imigração, de pátria, de culturas, né? Então, é muito natural, assim, quando a gente se depara com o diferente, temos a tendência de ou julgar, né, ou idealizar, né, aquela coisa, nossa, muito bom, ou repudiar, né, então, o que é muito diferente a gente nem quer olhar. Então, assim, por isso que eu trago isso para vocês, porque é bem comum isso acontecer quando falamos, assim, de lugares muito de países diferentes, né. Então, eu peço que a escuta de vocês não seja desse modo comparativo, mas de uma reflexão, né, das diferenças e dos pontos diferentes, talvez que caibam na prática de vocês. Talvez outros pontos, né, não vão caber por questões culturais, e tudo bem também, tá? É uma questão de diferente mesmo. Então, eu peço essa escuta mais aberta, assim, nesse sentido, tá bom? Bom, então eu vou começar, né, lá na USP, lá em Bauru, na cidade, que eu tenho muita saudade. Eu me formei em 2012, em dezembro de 2012, na USP, e eu já tinha plano de vir para cá, né? Então, logo em fevereiro de 2013, eu já sabia que eu mudaria para Chicago, então já era bem certo, né? Então, eu nem cheguei a atuar no Brasil. Eu cheguei a tirar o meu CRP temporário, né, por uma questão, assim, até mais simbólica, né? Eu estudei tanto, parecia que era um troféu, assim, de certa forma, né? Então, eu tirei meu CRP temporário, mas eu não cheguei a atuar. Eu atuei em estágios, né? O último ano são estágios obrigatórios, eram, né? Não sei agora se mudou, mas eram estágios obrigatórios, mas eu sempre me envolvi em projetos de extensão, em todos os projetos, assim, né, que me davam oportunidade de trabalhar como estagiária na prática, eu sempre me envolvi. Então, eu acho que eu trabalhei, assim, como estagiária nos 3 últimos anos, não foi só no último. E, assim, no começo eu não fazia nem ideia de como seria a minha jornada aqui. Eu não sabia se eu ia poder trabalhar, se eu não ia poder trabalhar. Então, assim, eu vim meio que no escuro mesmo, sabe? Então, a única certeza que eu tinha era que eu gostava muito de clínica, gostava muito de trabalhar com crianças, com adolescentes, com famílias. Então, a única certeza que eu tinha era que eu ia fazer o possível para que eu pudesse trabalhar na clínica, né? Mas como que isso aconteceu, eu não sabia. Então, logo que eu me mudei para cá, eu comecei a pesquisar, né? Como que era a atuação aqui. Eu já estava aqui, né? E eu comecei a pesquisar. E aí eu me deparei com milhares de informações, né? Trilhões de abreviações de títulos. Eu achava que brasileiro gostava de abreviar as coisas, né? Usar as letras para, né, fazer abreviações, mas aprendi que americano gosta muito mais até, eu acho. E tudo isso me deixou muito confusa, né? Porque meu inglês era fluente, eu me sentia segura, né, no inglês. Só que essa área profissional era um novo campo, né, com um novo vocabulário, né? Então, assim, eu tive que aprender muita coisa. Logo no começo, eu aprendi que o meu diploma de graduação aqui não ia me permitir trabalhar como psicóloga clínica, que era o que eu queria, né? E na verdade, fazer qualquer tipo de trabalho clínico independente. E quando eu falo independente, eu quero dizer assim de forma eu não precisar de um supervisor, trabalhar para alguém, né? Eu trabalhar por conta como eu faria no Brasil.
Então, assim, não me dava, né, não me dava o título e as qualificações que eu tinha, né, se eu fosse fazer só a tradução de diploma, né, para trabalhar aqui. O meu diploma aqui iria equivaler ao que eles chamam de undergrad. Undergrad é o college, que eles chamam aqui, que é um nível abaixo da graduação, né? Então, eu não ia ter a qualificação de graduação que eu tinha no Brasil, era undergrad. E para que eu pudesse fazer qualquer tipo de trabalho dessa forma independente que eu queria, eu precisava de uma graduação. E grad school aqui, graduação, é mestrado e doutorado. Então, a graduação deles aqui, o nível de graduação é mestrado e doutorado. E para você trabalhar de forma independente, como psicólogo clínico, você precisa, no mínimo, de mestrado. E daí, e aí eu lembro que eu falei, nossa, mas só profissionais, né, com mestrado, com nível de mestrado, podem atuar como psicólogos aqui, né? Aí eu fui pesquisando mais para tentar entender um pouco mais, né? E daí o que eu aprendi? Aí eu vou fazer um resumo bem breve para vocês poderem entender também, até pessoas que trabalham com adolescentes, né? Para entender o sistema de educação aqui, eu acho que é uma informação bem legal de ter, que eu aprendi quando eu vim para cá. Eu aprendi que o sistema de educação aqui, de uma forma geral, ele é diferente, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Quando o americano se forma no colegial, com 18 anos, ele começa uma faculdade, certo? E aí ele começa essa undergrad, que são 4 anos de curso, que é esse college que eu estava falando, que era o que o meu diploma ia equivaler a esse college, certo? Então, mas assim, esse college, essa faculdade, né, que o americano se insere aqui, os 2 primeiros anos dessa faculdade são matérias muito básicas, né? E são, na verdade, muitas vezes o que a gente está estudando, o que a gente já estudou no colegial, nós, brasileiros, com o nosso sistema de educação. Então, assim, por exemplo, o curso de psicologia, né? Que são 4 anos. O adolescente começa o curso de psicologia e ele só vai estudar mesmo psicologia focado, né, matéria de psicologia nos 2 últimos anos desse college. Então, assim, não tem nem estágios, né? E então, quando a pessoa se forma em psicologia aqui, com esse nível de undergrad, com a formação deles aqui, a pessoa realmente não tem base para trabalhar, né, por conta, de forma independente, né? Por isso que daí fez sentido para mim que ela precisaria de mais estudos, né? Precisaria de mestrado, e daí o mestrado normalmente tem os estágios para que essa pessoa possa trabalhar, que era o meu objetivo, né? Então, basicamente aqui o que eu entendi é que o mestrado tem um enfoque para formar profissionais, e não como no Brasil, né, muitas vezes a pessoa que quer seguir uma área acadêmica, de pesquisa, segue para o mestrado, doutorado. Aqui, a pessoa, para se tornar um profissional que nem eu de psicologia, torna clínica, eu preciso de um mestrado para atuar dessa forma independente, tá? Então, essa foi a diferença que eu acabei aprendendo. E daí, depois, se o profissional quer seguir a área acadêmica e pesquisa, faz o PhD, doutorado, que daí começa a ficar um pouco mais parecido, né, com o Brasil. E essa diferença no sistema de educação, no começo, para mim, soa muito estranho, né? Como eu falei lá no começo, né? Quando a gente se depara com o diferente, me soa muito estranho, né? Mas depois eu fui pensando e fui percebendo os pontos positivos disso também, né? Se a gente pensar, eu trabalho com adolescentes, se a gente pensar no desenvolvimento humano, né? Na fase da adolescência, no Brasil, com 18 anos, o adolescente que vai fazer uma graduação tem que escolher a profissão que ele vai seguir, certo? E aqui não necessariamente, porque esses cursos de undergrad, esses 4 anos, eles são um pouco mais amplos e abrangentes, assim. Porque depois que a pessoa escolhe realmente a área que quer focar com o mestrado, depois desses 4 anos. Só para dar um exemplo para vocês de uma outra área, né? Eu conheço uma pessoa da minha vida pessoal que fez esses 4 anos de undergrad desse college, que é depois do colegial, em engenharia, acho que era bioquímica, alguma coisa assim.
E aí ele viu que não era isso que ele queria, trabalhar com engenharia, e entrou na faculdade de medicina. Ele é médico hoje. E daí, para entrar na faculdade de medicina, são mais 4 anos. Mas para entrar na faculdade de medicina, 4 anos, você precisa desse undergrad. Mas não importa necessariamente o que você fez nesse undergrad. Você precisa ter alguns pré-requisitos para entrar na medicina, como biologia, anatomia. E tanto essa pessoa, como estava vindo de uma outra área, precisou fazer alguns pré-requisitos para entrar na faculdade de medicina, mas os pré-requisitos duraram 6 meses, foi muito rápido e ele pôde entrar. Então, dá um pouco mais de tempo para a pessoa amadurecer, né, para escolher uma profissão. Então, assim... Oi? Eu estou escutando alguém. Bom, vou continuar. Então, assim, a pessoa só precisa, voltando, né, nessa questão da medicina, a pessoa só precisa ter esses 4 anos e pode vir de outros cursos, né, como eu já falei, pode ser história, engenharia e outros cursos. Daí eu acabei concluindo, no mestrado que eu fiz, por exemplo... Tá sem áudio. Joyce, desculpa um pouquinho, é que ficou sem áudio. Eu acho que sem querer apertou aí o botão. Ficou mesmo. Nossa, como que apertou? Que estranho. Não sei. Até onde vocês escutaram? Não, ó, nem 1 minuto do que você falou. Não deu, acho que uns 30 segundos. Você ficou sem áudio, pode ficar tranquila. Volta só um pouquinho. Nossa, achei que vocês só escutaram 30 segundos de tudo que eu falei. Não, foi pouquíssimo. Vou voltar só um pouquinho. Tá. Eu só estava dizendo, então, que para dar um outro exemplo, no mestrado que eu fiz de psicologia, as pessoas que estavam fazendo esse mestrado de 2 anos não estavam vindo somente da área de psicologia, elas estavam vindo tinha pessoas que fizeram esses 4 anos de música, de arte, tinha uma pessoa de marketing que decidiu que marketing não era aquilo que queria, estava fazendo um mestrado em psicologia clínica. Enfim, história, tinha gente vindo de história. Então, assim, entendem como que eu acabei concluindo, assim, que tem os seus pontos positivos também, porque dá um pouco mais de tempo para a pessoa amadurecer, para a pessoa, né, encontrar pessoas e ficar exposta àquele mundo universitário e se encontrar e decidir o que quer fazer, né? Então, essa diferença, assim, em todo esse arranjo do sistema de educação é diferente, mas tem também seus pontos positivos, né? Então, assim, se você pensar, voltando para a minha história, né? Eu fiz a graduação de 5 anos, né? E a college deles aqui é de 4. E aí eu precisava de mais 2 anos de mestrado para poder atuar. A minha faculdade de 5 anos da USP ficava no meio, né? Eu tinha 5 anos, eu não tinha nem 7, nem 4. Quer dizer, eu já tinha 4, mas eu não tinha tudo que eles queriam. Então, eles tiraram 1 ano meu e eles viam o meu curso como undergrad, certo? Bom, e daí eu decidi, então, que ao invés de eu validar o meu diploma, né, e tentar provar as qualificações que eu tinha e o preparo que eu tinha, eu decidi ir para o mestrado. E também já era uma coisa que eu já estava pensando por conta de continuar os estudos e tal. Então, eu decidi fazer um mestrado. Mesmo porque também eu tinha acabado de me mudar para cá, tinha questão cultural, da língua, né, eu precisava de um tempo para me adaptar aqui. Então né, um tempo antes de eu me, né, jogar na profissão. Eu achei que iria ser um bom caminho. E aí começou uma outra jornada para mim, porque na graduação eu sempre me identifiquei com a abordagem psicanalítica, né? Então eu fiz estágios, todos os estágios possíveis voltados nessa área, né? Então sempre me interessou muito. Mas aqui a psicanálise é muito menos popular.
do que as teorias comportamentais, cognitivo-comportamental, a Gestalt terapia também. Então, todos os mestrados que eu encontrava eram voltados para essas abordagens, né? E, claro, behaviorismo também. E, é claro, assim, todas as abordagens têm né, os seus pontos positivos, mas a psicanálise era uma coisa que eu, né, que eu me identificava bastante. Então, eu queria fazer um mestrado nessa área. Mas aí eu consegui encontrar, eu achei um mestrado de 2 anos em psicoterapia psicanalítica, era o foco do mestrado, o enfoque do mestrado. E daí eu comecei mestrado em setembro, eu tinha me mudado em fevereiro para cá, eu comecei em setembro, em janeiro do próximo ano eu já comecei a atender como estagiária, então acabou... Então, assim, quando eu fui pesquisando e vi toda essa diferença, eu falei, nossa, quando que eu vou poder atender aqui, né? Quando que eu vou poder trabalhar? Mas aí logo que eu comecei o mestrado foi bem rápido até, e aí eu lembro que eu fiquei muito contente de poder voltar a atender, né? Mesmo que eu não tenha atuado no Brasil, né? Depois da minha formação, como eu já atendi em estágios, eu sentia muita falta, né? De estar em contato com as famílias, de atender. Então foi muito legal eu poder ter começado já. Bom, então foram 2 anos de cursos e do curso de mestrado e 2 anos de estágio, né? Então era 3 vezes por semana eu fazia estágio. Aí logo que eu me formei, eu fiz uma prova aqui, como se fosse uma prova da OAB, quando as pessoas fazem direito aí para atuar, né? Precisa passar nessa prova da OAB. Aqui é a mesma coisa. Na verdade, todas as profissões, não sei se todas, mas a maioria das profissões tem um órgão de regulamentação e tudo tem prova. Eu brinco até em casa, eu falo que você precisa provar tudo aqui, né? Provar que você tem capacidade, provar que você tem conhecimento e tem provas, né? Então, assim, logo depois que eu me formei, eu fiz uma prova para pegar a minha licença, tipo CRP, né? A licença daqui, a permissão de trabalho temporária. E essa prova, como eu falei, né, ela é padronizada. Eu fui num lugar, né, são 4 horas de prova. Nessa primeira etapa, caiu questões teóricas. Então, eram teorias da psicologia, caiu até filosofia, alguma coisa de filosofia, sociologia, mas eram questões bem teóricas, assim, nessa primeira etapa. Tem mais uma. Bom, eu peguei essa licença provisória. E o que isso significava? Significava que eu tinha feito 2 anos de mestrado, tinha passado nessa prova, e aí eu tinha que trabalhar por 2 anos, depois disso, eu tinha que trabalhar sob supervisão de alguém por 2 anos, antes que eu pudesse fazer uma segunda prova, e se eu passasse para pegar meu CRP permanente, né? Então, o lugar onde que eu fazia estágio me contratou, e aí eu trabalhei sob supervisão lá, era uma instituição, né? E eu acumulei as minhas horas. Na verdade, são horas, né, que eles pedem de prática. Que se você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5, dá mais ou menos 2 anos, né? Então, são 2 anos que você trabalha sob supervisão de alguém, antes que você possa pegar uma licença que te permita trabalhar por conta, tá? Bom, aí eu fiz esses 2 anos, continuei nessa clínica, nessa instituição que eu trabalhava. Essa instituição eu fiz o estágio durante o mestrado, e aí eles me efetivaram, e aí eu fiquei mais 2 anos para fazer esses 2 anos de supervisão, de trabalho supervisionado. Aí, depois que eu acumulei essas horas, eu pude fazer essa segunda prova. Aí a segunda prova, que é no mesmo estilo, assim, essa prova padronizada, fui no lugar de novo, 4 horas de prova, eu lembro muito bem, mas a segunda prova cai mais diagnóstico, então o DSM-5, não sei se eu estou traduzindo errado, mas né, são os diagnósticos né, do DSM que cai, então eles dão um cenário, né, então um homem de 35 anos com tais queixas chega no seu consultório. Então, qual o diagnóstico? Então, tinha muitas questões de diagnóstico
e também plano de tratamento. Então, eles dão um diagnóstico, né? A pessoa tal, com tal diagnóstico, e qual seria o seu plano de tratamento. Então, as duas provas são de múltipla escolha, mas a divisão é nesse estilo, assim. Primeiro foi bem teórico, mas nesse segundo ano era mais prático no sentido, assim, né, de diagnóstico, sintoma, né, plano de tratamento e tal. Bom, aí eu concluí, passei nessa prova e peguei o meu CRP, né, vou chamar de CRP, a minha licença permanente, que daí eu pude atuar por conta, tá? Então, assim, só para fechar esse primeiro momento, né, eu quis trazer para vocês a diferença, né, do sistema todo de educação, como que é dividido, né, o sistema de educação deles aqui, essa diferença que tem de regulamentação da profissão mesmo, né? Então, todas essas etapas que você tem que passar para que você possa trabalhar como profissional, psicólogo clínico aqui, né? A outra coisa que eu esqueci de mencionar também é que essa licença que eu tenho hoje, ela é válida por 2 anos. Aí eu não sei se no Brasil também é assim, pode ser que seja parecido, eu estou um pouco desatualizada. Mas essa licença, ela tem validade por 2 anos, aí a cada 2 anos, quando você vai renovar, você tem que provar que você fez o que eles chamam de educação continuada, né? Que são simpósios, treinamentos, cursos, né? Então, você tem que provar, né, para o órgão de regulamentação da profissão que você continua se atualizando como profissional, né? Então, a cada 2 anos, você tem que provar, são 30 horas que você tem que fazer, que é bem pouco se você for pensar, né, em 2 anos. Né, você tem que provar que continua se atualizando, e na primeira vez que você renova, tem uns requisitos, você tem que ter feito ética, cursos, né, voltados para ética, e qual que era o outro mesmo? Supervisão, porque você pode dar supervisão com essa licença que você tem, então você tem que ter estudado sobre aquilo, né? Depois, eles não têm mais essas exigências. Depois são as 30 horas em qualquer área, né? Mas você precisa estar se atualizando. Outra coisa que eu acho que pode ser diferente da prática do Brasil contrato terapêutico aqui a gente faz assinado, todos os profissionais, né? A gente trabalha com contrato terapêutico, e o profissional não pode trabalhar sem ter um seguro de responsabilidade civil, né? No caso, se você como chama? Processado, né? Se tem algum processo contra você, você precisa ter um seguro de responsabilidade civil. Então, todo ano a gente paga, né, esse seguro. E por isso que tem que ter um contrato escrito e assinado, né? Então, os contratos aqui são... Contratos que eu falo é termo de consentimento, né? Contrato terapêutico, termo de consentimento, explicando quais são os termos, né? O sigilo, a responsabilidade e direito do paciente em relação às suas informações, né? Pessoais e de saúde, né? Então, tá tudo muito escrito por conta dessa questão mais burocrática, assim. Então, você precisa colocar tudo no papel e precisa ter um seguro para poder trabalhar. Bom, isso era o que eu queria trazer desse começo da minha fala. Depois eu vou passar para a clínica, né, para uma coisa mais prática, assim, de dia a dia da clínica. Mas eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma questão em relação a esse primeiro momento da minha fala. Eu não sei se eu consigo, se tem chat? Deixa eu ver. Elaine, você tem? Tem sim. Tô aqui. Tem esse balãozinho aí do lado, sabe como é que é? Essa coluninha que está na horizontal, onde tem a câmera, o microfone, uma mãozinha do lado da mãozinha. Então, mas está falando que só está disponível para os membros do time. Então tá. Daí eu posso, se alguém perguntar, eu falo, mas por enquanto não temos nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, viu, gente? Perguntar, não tem problema.
Tá ficando claro, Elaine? Tá dando para acompanhar? Oh, tá sim, Tá super bom. clara. É que às vezes tem curiosidades que eles têm por estar em outro país, né? Algumas Sim. outras questões burocráticas, mas está super claro, pode ficar tranquila. Se Tá. alguém fizer Se não uma tiver, pergunta, eu te chamo. tá. Se não tiver, eu vou continuar então e a gente deixa para o final. Tá joia. Então tá. Bom, vou continuando então, tá? Agora eu vou trazer um pouco das questões clínicas, né? Eu vou falar um pouco dessa instituição que eu trabalhei como estagiária e depois nesse período de treinamento, né? Esses 2 anos. E depois eu passo para a clínica hoje, que eu estou, inclusive, aqui nela. Então, essa instituição que eu trabalhei é uma instituição sem fins lucrativos, né, que presta serviço para a população de baixa renda, sem plano de saúde e sem condições financeiras de pagar um tratamento psicoterapêutico, né? Então, todo o tratamento é sem custo para a família. Tinha uma pediatra nessa instituição especializada em transtorno de estresse pós-traumático, que era uma demanda que a gente atendia bastante. E ela fazia também acompanhamento das crianças, né, atendidas na instituição e prescrevia medicamento caso fosse necessário. Então, essa instituição era subsidiada pelo Estado, né? Tinha algumas doações privadas também, então era um conjunto de várias fontes, né, para manter a instituição funcionando. Essas instituições aqui são chamadas, são vistas e conhecidas como instituições de treinamento, né? Por quê? Muitas pessoas, assim como eu, começam a carreira como psicólogo clínico, né? No caso, nessas instituições, né? Então, a maioria dos terapeutas que estão nesse período de treinamento, nesses 2 anos depois que fazem o mestrado, né? Então, são 2 anos, eles chamam de período de treinamento, que é antes de você pegar sua licença para trabalhar de forma independente. Na maioria das vezes, esse período é feito nessas instituições, né? Então, tem muito estagiário, lá como eu comecei, como estagiária, e tem muitas pessoas que estão nesse período, né, de pegar a licença permanente. Claro que tem outros profissionais também, mesmo porque tem que ter profissionais para dar supervisão para essas pessoas em treinamento, né, esses profissionais em treinamento, mas a maioria dos terapeutas, dos psicólogos dessas instituições são esses profissionais em treinamento. Não é regra, tá? Eu poderia ter, que nem hoje, eu trabalho por conta, né, eu tenho uma clínica, eu poderia ter uma estagiária, uma pessoa que fez mestrado e está nesse período de 2 anos que ela tem que trabalhar sob supervisão, ela poderia estar trabalhando aqui na minha clínica e eu dando supervisão para ela, tá? Então, assim, não é uma regra, mas é muito comum esses profissionais passarem por esse período de treinamento nessas instituições, sem fins lucrativos, né, que eu falei. Então, eu aprendi muito, assim, foi muito rica para mim essa experiência lá, né, porque eu aprendi muito, né, para a família receber um tratamento lá nessa instituição, ela precisava de 2 pré-requisitos. Uma é não ter condições financeiras, né, para pagar o seu próprio tratamento, e outro era ter tido algum tipo de trauma, né, e era bem abrangente, assim, incorporava qualquer trauma, assim, desde a criança foi mordida por um cachorro, teve um acidente de carro, divórcio, e aí até, né, traumas, assim, se a gente colocar num espectro, né, no outro lado do espectro, abusos, negligência, abuso sexual, a negligência, violência doméstica. A gente tinha até uma parceria com o Conselho Tutelar, então a gente recebia bastante crianças em estado de risco mesmo, né? Então, crianças que eram retiradas das suas famílias por uma questão de estarem correndo risco. E aqui tem um programa de famílias temporárias que eu acho que eu ouvi falar que no Brasil também estava começando a ter, mas eu não estou bem certa.
que são famílias que fazem inscrição nesse programa para acolherem essas crianças, né? Então, assim, ao invés da criança ir para um orfanato, por exemplo, ela fica, né, nos cuidados dessa família temporária, chama Foster Families. Aqui se chama Família Acolhedora, Joyce. Então tem. Mas não é toda a cidade que necessariamente tem uma instituição de acolhimento que tem, né, esse programa oferecido pelas famílias acolhedoras. Então é exatamente isso. Eu sabia que eu tinha ouvido falar que no Brasil também estava tendo, mas é isso mesmo. Então a criança fica nessa família até que se finalize o processo, né? Então até que essa criança volte para sua família de origem ou seja adotada por uma outra família, né? Então a gente recebia muito as crianças que estavam nesse período de transição com essas famílias temporárias, essas famílias acolhedoras, no caso, né? Que vocês me deram um nome. Oi? Eu queria fazer uma pergunta um pouco atrasada da hora que você perguntou. Quando você começou a atuar na sua clínica, você acha que tem um certo receio dos pacientes por você ser estrangeira ou eles não ligam para isso? Eu posso guardar a sua questão, que eu vou falar bastante de cultura já. Aí eu acho que... Aí se eu não responder, você me pergunta de novo, mas eu vou focar nessa questão de cultura, de eu ser uma psicóloga imigrante. Eu vou chegar lá, pode ser? Tudo bem, sem problemas. Tá. Então tá. Bom, enfim, aí... estava falando dessas famílias, então a gente atendia muito essa demanda, né? Transtorno de estresse pós-traumático era muito do diagnóstico que a gente atendia nessa clínica. Aí, voltando um pouquinho, né, na minha fala, que eu falei que aqui é muito comum as abordagens cognitivo-comportamental, behaviorismo. Nessa clínica, como era uma clínica de treinamento, quando você chega como estagiário, tem uma semana inteira de treinamentos de cursos que eles fazem. Então, eles treinam os terapeutas a atenderem, né, nessa abordagem. Então, eu tive treinamento de terapia cognitivo-comportamental. Tem uma ramificação da cognitivo-comportamental que é trauma focus, que é focado no trauma. Então eu né, tive esse treinamento. Então, assim, foi muito rica a minha experiência lá. Então eu tive tanto contato com, né, diferentes abordagens, conheci terapeutas de diferentes abordagens, mas também o público que eu atendia, né, gente de diversas partes do mundo, né, trabalhei com famílias, muitas famílias latinas, e uma gama grande de diagnósticos também, de demandas, de queixas. Então, assim, foi muito bom esse período de treinamento, né, que eles chamam. E daí, por que eu decidi sair, então, né, dessa instituição? Né, porque acaba que essas instituições elas têm muita exigência, né, por elas serem subsidiadas pelo governo e por né, outros meios, né, de doações privadas e tal. Tem muita exigência burocrática, né? Então tudo tem que ser documentado de uma forma extensa, de uma forma muito rígida até, né? Outra coisa também é que tinha uma lista de espera muito grande, e aí você acabava tendo que atender um mínimo de pacientes, que era um mínimo que eu não me sentia confortável atendendo, né? Era uma demanda muito grande, eles queriam que você atendesse muito, e aí tinha que também fazer toda essa documentação. Então, acabava tirando tempo e energia para eu estudar, para eu fazer um curso, né? Então, e fora a questão financeira também, né? O retorno da clínica particular, né, a diferença é muito grande, né? Então teve essa questão financeira para mim, né? Também, e eu estava no momento de querer engravidar também, então teve todo esse, né? Tudo isso influenciou para eu decidir sair, né? Totalmente de lá e focar na clínica, né? Mas eu fiquei mais um ano depois que eu tirei essa licença total, eu fiquei mais um ano lá nessa clínica.
E aí, né, falando um pouco desse começo de clínica, eu fiquei mais um ano nessa instituição. Estou chamando de clínica, espero que não esteja ficando confuso. Eu fiquei um ano e aí eu fui fazendo, como eu tinha esse fixo, eu trabalhava na instituição fixo, eu fui fazendo esse movimento gradual, né? Então eu aluguei, a minha supervisora e a diretora dessa clínica, elas estavam também nesse movimento de querer atender no particular, e aí elas me convidaram, eu aluguei uma vez por semana no sábado, então eu trabalhava durante a semana na instituição e no sábado era particular. E aí foi bem gradual. Eu lembro que eu fiquei muito tempo com um paciente só para pagar o aluguel, né, da clínica. E daí eu fui fazendo um movimento de contatos, assim, me divulgando mesmo, né? Mandava e-mail para professores de mestrado que me conheciam, né? E tentando fazer parceria com escolas, né? Porque como meu público é criança e adolescente, então eu tentava fazer parceria com escolas. E aí que eu tive a ideia também de pedir para amigos meus me divulgarem nas redes sociais, porque tem muito, em todo lugar, né? No exterior tem grupos de brasileiros, então tem um grupo no Facebook de brasileiros em Chicago. Aí eu pedi para amigos meus me divulgarem lá. E tem grupo no WhatsApp também, brasileiros em Chicago, mães brasileiras de Chicago, brasileiros de downtown, que é no centro de Chicago, então tem vários, né? Então eu pedia, né, se meus amigos estivessem nesses grupos, eu pedia para me divulgar. Aqui tem um site também, eu não sei se aí é usado muito essa ferramenta online, né? Mas aqui tem um site que chama Psychology Today, Psicologia Hoje, que é um site muito usado para você procurar terapeutas. Então, eu fiz o meu perfil lá, e aí, se você é um paciente que está procurando um terapeuta, você coloca o seu CEP e daí tem ferramentas, né? Se você quer procurar um terapeuta na sua área, que atende na abordagem psicanalítica, que aceita o plano de saúde e tal que você tem, então você coloca todos os filtros de busca para procurar. Então, assim, eu fiz esse perfil e daí eu pedi para os meus amigos me divulgarem dessa forma, né? E mandava o link desse perfil. É um recurso muito bom de ter, né? Esse perfil, tanto para pacientes também, eu acho que fica muito prático, né? Essa busca. Bom, para mim, né? Aqui, eu sinto que a melhor fonte de encaminhamento foram de pessoas que conheciam meu trabalho, né? Então, professores começaram a me encaminhar. Essas duas colegas que eu dividi sala me encaminhavam, né? Bastante. Eu sou a única do grupo hoje que atendo criança, né? Então, às vezes elas tinham adultos, né? Que aparecia uma demanda para, né, o filho de algum paciente, então elas me encaminhavam. Essa foi a melhor fonte, e a outra foi eu começar a ser conhecida nesse meio de brasileiros em Chicago, certo? Então, eu acho, bom, que eu conheço, eu e mais uma só, que atendem crianças aqui nessa região que a gente mora. Então, assim, tem muitos brasileiros aqui, então a demanda é muito grande, então eu acabei, né, a partir do momento que eu me divulguei, eu acabei recebendo bastante encaminhamento, e hoje eu trabalho com bastante família brasileira. E eu gosto muito. Bom, eu já vou na parte cultural, né, que eu falei que eu ia focar também. Mas só para terminar essa parte, algumas coisas que eu queria trazer também é que depois que você pega essa licença permanente, você pode aceitar plano de saúde aqui. Antes não, né? Então, só depois desses 2 anos, depois do mestrado, você pode atender por plano de saúde. O plano de saúde aqui valoriza o profissional, paga valores justos pelo trabalho, 99%. Eu só tenho um paciente que eu não aceito que ele não tem plano de saúde. O resto, todos eu atendo por plano de saúde. E acaba sendo acessível, eu vejo, para as pessoas também, para os pacientes. Porque, assim, por exemplo, eu tenho paciente que não paga nada para sessões de psicoterapia e eu posso atender 2, 3 vezes na semana. Outros pacientes pagam um valor, $10, $20. Eu tenho paciente que paga até $40, é o máximo que eu vejo, assim, na minha prática. Aí eles pagam $40, aí o plano de saúde
me reembolsa o resto que falta para chegar no valor que eu tenho contrato com o plano de saúde, certo? Então, assim, fica muito viável, né, para as famílias que têm plano de saúde usar, né? E para mim é muito bom também, porque, como eu falei, é valorizado, né? Então, eu acabo concluindo que é bom para as duas partes, na verdade. Bom, meu público hoje, né? Hoje eu estou 100% na clínica. Quando eu fiz a transição total, né? Eu fui diminuindo aos poucos. Então, a partir do momento que eu aumentava pacientes da clínica, eu diminuía minhas horas na instituição, né? Aí chegou um momento que eu saí totalmente da instituição e fiquei só na clínica. Quando isso aconteceu, eu trouxe 3 pacientes comigo, né? E alguns eu atendo sem custo, né? Porque a gente já vinha, né? Essas famílias não tinham condições e a gente já vinha fazendo um trabalho e eu percebi que a quebra do vínculo ali não ia ser interessante naquele momento, então eu trouxe alguns pacientes e que foi bom para mim, na verdade, para eu, né? Quando você está começando, você, né, quer ter bastante pacientes, então assim, eu trazer foram 3 que eu trouxe, me ajudou também nesse início, né? E hoje eu atendo, assim, diversas queixas. Só para pontuar algumas, né? Dificuldade de aprendizagem, mais voltado, assim, à atenção, né? TDAH, ansiedade, depressão infantil, né? Incluindo ansiedade de separação e fobia escolar, que também associadas. Atendo autismo também. E diversas queixas relacionadas a comportamento, como bullying, comportamento agressivo, essas coisas assim, essas queixas que chegam. Eu atendo também pais que buscam orientação em relação aos filhos, né? Então, demanda de manejo de conflito familiar, manejo de rivalidade entre irmãos, assim, só para citar alguns, né? E aí que eu fui buscar o treinamento de disciplina positiva. E ter essa ferramenta da disciplina positiva me ajuda bastante nesses atendimentos de educação parental, né? Nesses atendimentos aos pais. Para mim, casa muito bem com o entendimento que eu tenho da família, o olhar que eu tenho pela visão psicanalítica. Eu consigo casar muito bem as ferramentas da disciplina positiva, né? Então, a psicanálise, né, no atendimento aos pais, por exemplo, ela me ajuda a entender, a trabalhar questões como projeção, transferência, né, o que os pais trazem no histórico, né, no histórico deles, as suas dores, as repetições que acabam tendo no relacionamento com a criança, né, com o filho, né. E daí eu consigo fazer esse trabalho de reflexão com os pais, né, de certa forma, elaboração desse conteúdo, mas a disciplina positiva me dá uma ferramenta mais para o aqui e agora, né, porque muitas vezes o que eu acabei percebendo na minha prática, esses pais chegavam num momento assim de elaboração, de entendimento, mas aí eles ficavam paralisados, né? Porque no sentido assim de não saber como proceder, porque eu falo mais nas práticas de parentalidade mais autoritária, mais punitiva, né? De certa forma, essa foi a educação, muitas vezes a educação que os pais tiveram, né? E é a única ferramenta que eles têm para educar seus filhos, né? E muitas vezes eles querem fazer diferente, né? Buscam outras formas, mas não sabem como, né? E a gente faz todo esse trabalho de resgate, de busca, de entendimento da própria história dos pais, mas aí a disciplina positiva dá ferramentas para eles colocarem em prática outros modelos, né? Outra forma de conduzir, né? Um comportamento, outra forma de agir. Então, me ajudou muito ter feito esse treinamento de disciplina positiva. Bom, e aí, voltando no meu público, né? Que daí eu desviei um pouquinho. Mas voltando no meu público, hoje, o que eu queria trazer para vocês também, que daí entra na questão mais culturais, né, da minha prática.
o meu público hoje é 50% mais ou menos de famílias brasileiras, imigrantes ou expatriados brasileiros. Não só, né? O outro 50% são famílias ou americanas ou imigrantes de outras partes do mundo, né? Eu tenho famílias imigrantes mexicanos, uma família polonesa. Então, assim, eu tenho diversidade, né? Mas 50% são essas famílias imigrantes ou expatriados. Expatriados são famílias que vêm transferidos por conta de empregos, né? Então, famílias que trabalham em multinacionais ou empresas americanas no Brasil, ou até empresas brasileiras que têm sede aqui ou que começam uma sede aqui, então eles vêm por questão de trabalho, tá? Bom, então essa questão cultural é uma coisa que permeia a minha prática, né? Não só por eu atender famílias brasileiras, mas atender outras famílias de outras partes do mundo, né? Os Estados Unidos é um país multicultural, então a gente até brinca em casa, né? Às vezes a gente vai no parque e 1 hora que você fica no parque, é claro que isso depende da região que você mora, tá? Eu tô falando daqui da região que eu moro. Eu moro numa cidade grande, então essa é a minha experiência daqui. Depende muito, né? Onde você vai. Mas, de modo geral, os Estados Unidos é multicultural, né? Então, a gente vai no parque, às vezes, em 1 hora que você fica no parque, outro dia, 1 hora que eu fiquei no parque, eu escutei 5 línguas diferentes, né? Então, famílias de muitos lugares. E eu já atendi, como eu falei anteriormente, né? Eu já atendi famílias de diversas partes do mundo. E aí eu fui buscar, eu fui estudar por conta mesmo, às vezes fazendo algum curso, mas eu leio sempre essas, né, coisas relacionadas à cultura, à etnia, porque elas estão muito presentes na minha prática, né? E eu percebi também que essa questão, no campo da psicologia, essa questão da cultura, da raça, de etnia, são questões muito faladas e estudadas aqui. Eu lembro que durante os 2 anos de mestrado que eu tive durante os 2 anos eu tive aulas voltadas a esse tema, né? Então eu me lembro de discussões a respeito da prática clínica, por exemplo, com pessoas de culturas e etnias diversas, né? Então, por exemplo, um paciente branco com um terapeuta negro, né? Ou vice-versa, ou um latino atendendo, que daí é a questão que você trouxe, que alguém me perguntou, um latino atendendo um americano branco, ou né, uma pessoa de uma outra raça, de uma outra parte do mundo. Então, assim, na graduação, que é aqui o mestrado, né? Essas questões culturais, a gente fala muito e é muito estudado, né? Então, o que isso traz, né, na prática clínica? Quais as questões que precisam ser refletidas, né, pelo terapeuta, né? E muitas vezes algumas questões precisam ser trazidas para o setting terapêutico, né? Porque são questões que estão ali, precisam ser conversadas, né? Então, eu percebo que aqui tem bastante enfoque, eu acho que por conta, né, do país receber muito imigrante. E aí, como eu falei, eu fui ler sobre outras culturas também. Quando eu recebo, né, algum paciente que vem de algum lugar que eu tenho pouco contato ou pouco conhecimento, eu, né, procuro estudar e aí eu fui me aprimorando, né? Mas eu queria focar um pouco no trabalho com as famílias brasileiras, né? Até porque né, vocês aí no Brasil podem ter contato com essas famílias que estão nesse período de transição, né, talvez de mudança para cá, e eu percebo pontos muito interessantes assim que eu queria trazer para a discussão de hoje. Então, assim, essa questão cultural, agora eu vou focar nessas famílias brasileiras que eu atendo, tá? E essas famílias que acabaram de chegar. Então, eu atendo famílias que estão aqui, por exemplo, há 3 meses, 4 meses, né? Acabaram de chegar. Então, assim, essa questão cultural são uma das primeiras coisas, e é uma questão que sempre que está sempre presente no nosso trabalho terapêutico. Eu atendo uma demanda grande de transtorno de ajustamento. Então,
que são os sintomas que aparecem, né, dentro do período de 3 meses, quando uma mudança acontece, né, com você, e essa mudança pode ser mudança de emprego, divórcio, né, então é esse período de ajustamento mesmo, né, que podem aparecer sintomas, então aparece bastante aqui as pessoas que vêm, né, com esse transtorno, porque justamente elas estão nesse período de transição. Aí, se os sintomas persistem, né, por um longo tempo, aí a gente pensa em um outro diagnóstico, mas a princípio a gente trabalha com transtorno de ajustamento. Então essas famílias que chegam, por mais preparadas que elas, né, por mais preparo que elas tenham tido no Brasil, né, talvez, às vezes, as famílias vêm com fluência no inglês e já fizeram muitas viagens para cá, então, assim, conhecem a cultura, né? Mas morar aqui é muito diferente, né? Não é férias que a pessoa volta para casa, né? Então, morar por um período longo, eu digo, né? Então, assim, gera desconforto, né? Necessidade de ajuste, adaptação, luto pelas perdas que aconteceram no Brasil, né? Perdas de relações, de relacionamentos, né? De amigos, família, coisas simples também em relação ao ambiente, né? Clima, coisas que você está familiarizado, acostumado, que mudam, né? Eu tenho um exemplo até pessoal, né? Essa questão de ambiente. Quando eu me mudei para cá, as janelas aqui são bem grossas por conta do frio. É muito frio aqui, né? Então, para o inverno, para o frio não entrar no inverno, as janelas são bem grossas. E muitas vezes começava a chover lá fora e você não escuta. É uma coisa assim super estranha. E eu assustava, até nossa, está chovendo. Então, assim, coisas simples, sabe? Escutar a chuva, sentir o cheiro da chuva. Esse contato com a natureza que eu estou muito estava muito acostumada quando eu morava no Brasil, isso se perde, né? Então, tem um período de estranhamento, né? E uma adaptação. E eu falo assim, coisas simples mesmo, né? Coisas sutis do ambiente, sem contar as perdas, né, de vínculos, pessoas que você via com frequência, agora tem que ser no modo, né, FaceTime e tal. Então, muita coisa muda. Então, assim, pensando no desenvolvimento, né, desenvolvimento do ego até, da personalidade, né, nós somos seres humanos que precisamos de um mínimo de constância, né, isso vai tendo um impacto a nível inconsciente, né, você vai guardando essas micro experiências de desajuste, de incoerência, de descontinuidade, sabe? E você naturalmente acaba entrando, né, quando você muda para um ambiente totalmente diferente, você acaba entrando num estado de alerta, né? Certa ansiedade é natural. Pensa num bebê, né, que está acostumado com toda a sua rotininha e de repente você põe num ambiente totalmente diferente, né? Então isso causa desconforto, né? E uma necessidade de ajuste. Aí eu falo do bebê porque é muito importante nessa fase de desenvolvimento, né? Essa coisa da constância. Mas quando você se muda, né, para um ambiente, é a mesma coisa. Você vai guardando essas experiências assim de que as coisas não estão familiares, não são mais familiares, né? Então, um estado de alerta, assim, de opa, né, isso está diferente, e certa ansiedade é até natural desse período de adaptação. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que eu vejo muito nessas famílias brasileiras que eu atendo aqui, e que acaba até sendo um desafio, né, para mim, que eu observo a idealização dos Estados Unidos, né? Então, quando uma pessoa do Brasil tem a oportunidade de se mudar, né, foi transferido, né, vai morar no exterior, nos Estados Unidos, o que é natural de acontecer, né, a pessoa focar no bom, né, que maravilha, né, aí surge aquela idealização, a qualidade de vida vai ser muito boa, maiores salários, não tem a ilusão de não ter violência, e eu digo ilusão porque temos violência, temos desigualdade social, claro que eu reconheço, né, a diferença e
sim, talvez a pessoa tenha mais oportunidades, mas assim, eu percebo que essas famílias vêm muito com essa idealização muito idealizadas, né? E daí quando chegam aqui, se deparam com a realidade, com o dia a dia, com os desafios do dia a dia, e com todos esses desafios que eu falei agora, da cultura ser diferente, das coisas não serem familiares, né? A língua não é a sua língua materna. Então, assim, algumas vezes eu percebo que essas famílias passam por um período até de negação dessas dificuldades, né? De não poder dar espaço para falar, para se autorizar a ver, né, esses desafios, né? Para dar espaço para os lutos que precisam ser elaborados, né? As perdas que elas tiveram, né? Às vezes leva muito tempo, né? Como eu falei, as famílias não se dão o direito, porque muitas se sentem privilegiadas, né? Eu percebo bastante no discurso, principalmente de adolescentes, quando eu atendo, um discurso assim, do que eu vou reclamar, né? Muita gente queria estar no meu lugar, muita gente queria estar aqui, e tá tudo bem, né? Então, assim, não dá espaço para não estar tudo bem, né? Para sentir falta da sua casa, do familiar, de falar a sua língua, sabe? Então, assim, das dores que isso traz também, porque são reais, né? E estão presentes, né? E eu percebo muito esse movimento, assim, de negação mesmo, sabe? E não dá espaço para elaborar essas questões. E daí, assim, claro que não são todas as famílias, aqui eu estou trazendo, né, o público que chega até mim, não são todas as famílias que têm dificuldade nesse ajustamento, né, nesse período de transição. Mas, assim, a forma com que a criança, o adolescente, a família, de modo geral, lida com essa mudança, né, com a mudança para cá, depende de diversos fatores, claro, né? Depende da idade, né, da criança, do adolescente, do histórico dessa pessoa, do histórico da família, da qualidade de vínculo que essa família tem, da rede de apoio que ela vai formando aqui, né? Então, é muito importante você criar vínculos aqui, né? Poder ter experiências culturais, né? Então, assim, poder fazer um churrasco de domingo, falar a sua língua, isso não só para famílias brasileiras, quando eu atendo outras culturas também, esse contato com a sua própria cultura, né, e ter essa experiência assim, de coerência, de familiar, é muito importante, principalmente para as pessoas que estão fora, né. Bom, então a adaptação da família vai depender muito, né, e vai depender desses fatores que eu falei para você. Como eu falei, não são todas as famílias que passam por dificuldades, né? Mas as famílias que eu atendo são crianças que chegaram aqui há poucos meses e começaram a ter comportamentos, né? Os pais relatam comportamentos diferentes, né? E a criança que eu tinha no Brasil é totalmente diferente da que está aqui. E tem uma tendência dessas famílias a minimizarem o sofrimento de criança e adolescente, né? Eu escuto muito assim, mas né, ela se adapta fácil, criança aprende outra língua super rápido, né? Criança é uma esponjinha. E eu escuto muito esses relatos, e realmente é verdade isso, criança, né, se adapta, mas esse discurso minimiza o sofrimento que ela também pode tá passando, né? As perdas que ela também pode estar passando, e os vínculos que ela tinha, e as amizades que ela tinha no Brasil, né? Como que está sendo trabalhado? Essa família está podendo conversar com essa criança em relação a essas perdas, né? Como essa família está se sentindo? Muitas vezes a família toda está precisando fazer esse trabalho de elaboração de luto, né? E muitas vezes não se permitindo esse trabalho. Por isso que eu falei, leva tempo. Tô quase acabando, tá? Só para... Ai, peraí, que fechou aqui.
Bom, então essas questões de cultura são, como eu falei antes, né, são questões que é a primeira coisa que eu trabalho com as famílias e é uma coisa que permeia, assim, ao longo do tratamento, né, sempre aparecem essas questões, tá? Então, e eu quis trazer para vocês justamente, bom, acho que eu já falei isso, né? Talvez vocês encontrem famílias que estejam nesse período de transição, né? E fazer um trabalho antes, até de prevenção, seria muito importante, né? Para a adaptação dessas famílias aqui. Então, assim, né? Resumidamente, né? Essa foi essa jornada assim de muito aprendizado para mim. Essa questão cultural, eu nunca pensei que eu ia estar trabalhando tanto com questões culturais, né? E aí eu busquei, eu fui estudar, fui ler, né? Eu tô sempre aprendendo. Tem a questão, né, de uma pergunta que surgiu da terapeuta imigrante, que eu sou, né, eu tenho consciência que eu sou uma terapeuta imigrante e eu tenho questões pessoais em relação a isso, né, então eu preciso também fazer esse trabalho de reflexão, né, o que isso significa para mim, ser uma terapeuta imigrante, né, quais as implicações que isso traz na clínica, né, no meu dia a dia, os desafios, né, que por exemplo, de linguagem, eu sou fluente no inglês, só que tem muitas nuances, nuances que chamam em português, nem sei, nuances da língua que podem se perder, né? O inglês não é a língua materna, né? Então, eu tenho muita consciência disso. Então, assim, tudo que eu preciso levar em consideração, né, e refletir para eu poder praticar de uma forma mais consciente, né, e sabendo do meu papel. E daí, como eu falei, esse tema também é pessoal, né, essa questão da cultura é um assunto que me interessa muito hoje, porque, né, sou imigrante também, mas, assim, é uma coisa que requer, né, que eu faça estudos constantes, né, para eu poder atender melhor essas famílias que chegam até mim. Mas, assim, esse trabalho tem sido muito gratificante, né? E muito bom. Como eu falei no começo, né? Eu adoro atender família brasileira. Não que eu não gosto de atender americanos, mas, assim, eu gosto muito de atender, de poder me conectar, de poder pensar nessas questões culturais que aparecem, né? Então, assim, é muito gratificante para mim estar nessa posição de poder pensar sobre essas coisas, sabe? Bom, então, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu abro para perguntas agora. Eu não sei se eu respondi a questão que alguém tinha me perguntado antes. A Maiara. Mas, deixa eu ver o que... gente, aproveitem e perguntem, tá? O Vitor tinha colocado, né? Se você tivesse um mestrado brasileiro, poderia atuar? Daí ele falou, eu estava com essa pergunta há um tempo já. Né? Acho que, de certa forma, né, você acabou respondendo, mas se você quiser comentar de novo sobre isso... eu acho que poderia, sim, porque você teria todos os anos de formação, só que você teria que passar pelas etapas, você teria que fazer as duas provas também. Então, para você pegar essa licença, não é automaticamente. Eu acredito que eu não estou 100% de certeza, mas pelo que eu aprendi desse processo, eu acredito que você teria que fazer essas provas e passar por essa prova nessas provas para poder pegar a permissão de trabalho daqui. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar as coisas para a Joyce, vocês fiquem à vontade. Aproveitem, tirem todas as dúvidas, curiosidades que vocês têm, né? Porque acho que eles têm muitas, né? Por exemplo, o valor da sessão nos Estados Unidos. Valor da sessão. Eu posso falar o que o plano de saúde... Bom, os planos de saúde, tem vários planos de saúde aqui. E varia, né? Quando você faz a inscrição no plano de saúde, eu até ia pesquisar, eu esqueci, porque eu trabalho só com um plano de saúde. Mas o valor varia, tem plano de saúde que paga melhor do que os outros. Eu só atendo o plano que paga
mais. E também porque a questão burocrática deles é bem menor. Mas o plano de saúde paga 127,99, eu acho, não estou bem certa dos centavos, mas em torno disso, mas tem plano que paga 100, 120, daí varia, mas não varia tanto, sabe? Mas esse 127 é o máximo que o plano de saúde paga. Para nós aqui do Brasil é bastante, né? Se você fizer a conversão, né? Mas em torno, aqui no Brasil, uma sessão aí está em torno de 150, 160 reais, né? Diferente. Por plano de saúde? O plano de saúde paga isso no Brasil? Particular, plano de saúde paga muito mal no Brasil. Muito, então, muito. O que eu aprendi foi não fazer a conversão, né? Porque eu trabalho aqui, eu recebo aqui, eu gasto aqui. Então, o equivalente é mais ou menos isso. Aqui a sessão está entre 150 e 170, mas seria sem fazer a conversão, porque essa é a forma melhor para entender, seria R$150, 170 no Brasil. Mas o plano de saúde paga bem. Aqui, como eu falei, né, no começo, é muito acessível, tanto para gente, né, atender com plano de saúde, quanto para as pessoas que têm. Até porque, Joyce, eu acho que aí o plano de saúde ele é regra, né? Então também a disputa entre os planos ou não? Tem disputa, você fala, para pagar? De procura, né? Lei de oferta e procura, então. Não é tão restrito quanto os planos de saúde daqui, do Brasil, que limitam um certo número de sessões. Aqui tem também, por isso que eu aceito só um, porque tem outros que limitam, e aí você tem que mandar, né, provar e falar por que você quer mais sessões, e eu não tô afim de fazer isso. Mas, sim, aqui é obrigatório ter um plano de saúde particular, só que assim, né, na instituição, por exemplo, que eu trabalhava, nenhuma família tinha plano de saúde, só que aqui tem plano de saúde do governo para criança e idoso. Só. Então, assim, criança acaba tendo plano de saúde também, só que é muito ruim, né? Os planos particulares são os melhores. Ô Joyce, a Ana Vitória está perguntando se, além dessas adaptações acadêmicas, como que foi a questão de você se naturalizar em Chicago, ela quer saber que, além dessa parte acadêmica, né, como que você naturalizou aí em Chicago? Isso dificultou em alguma etapa acadêmica? Na verdade, não, facilitou. Eu casei, eu vim porque eu casei com um americano, né? Então, assim, para mim facilitou essa parte, porque eu não tive que me preocupar com a questão de como que eu vou ficar aqui, né? Essa questão de imigração mesmo. Então, eu não tive essa questão, mas uma pessoa que vem de fora poderia vir com para estudar com um visto de estudante, né? Tem essa possibilidade também. E aí eu sei que quando você vem estudar aqui, depois que você conclui o curso, você recebe uma permanência de 1 ano para poder trabalhar, para poder praticar o que você estudou na sua área. E aí, depois disso, eu acho que você pode aplicar não, né? Fazer inscrição lá, pedir uma permanência para poder ficar, mas aí já não tive experiência com isso, então não posso falar como é que foi. No meu caso, de certa forma foi fácil, porque eu não tive que me preocupar com essa questão de imigração, né? Eu me foquei só com a questão da profissão mesmo. O Henrique estava com a mãozinha levantada. Henrique, você quer perguntar? Fica à vontade. O que eu queria perguntar é que aqui no Brasil a gente tem várias outras áreas, né? Psicologia hospitalar, social. Como que funciona nos Estados Unidos? Também tem? Sim, tem.
E aí a pessoa vai fazer, como eu falei, né, que você vai fazer o mestrado para, né, se tornar o profissional mesmo, né, poder atuar na área. Eu poderia ter feito um mestrado voltado à psicologia hospitalar ou um mestrado voltado à psicologia escolar, em alguma outra área. Então, é no mestrado que você vai decidir mesmo o enfoque, mas tem esse tipo de trabalho. Esse profissional da psicologia nessas áreas. Mas também para trabalhar de forma independente, como na clínica, né? Para você não precisar ter um supervisor, você precisa fazer o mestrado. Ah, sim. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? A Caroline. Pode perguntar, Carol. Joyce, Oi, agora estou ouvindo. Aqui no Brasil a gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Apoio à Psicologia Gratuita para a População. Nos ambulatórios de saúde mental, né, que a gente tem aqui, atendimento gratuito. Então, assim, a população de baixa renda, hoje em dia, tem acesso à psicologia no Brasil. Como é que é aí? Então, acaba sendo essa instituição que eu fiz o mestrado, eu acredito, né? É bem parecido. Eu fiz estágio no CAPS enquanto eu fazia graduação. Então, essas instituições, como eu falei, né? Tem bastante instituições parecidas com a que eu trabalhei, que são essas instituições de treinamento, né? Que tem esses profissionais nesse período de treinamento, normalmente, né? Mas tem profissionais né, com a carreira mais avançada também, mas tem muitas dessas instituições, né, que são subsidiadas pelo governo, pelo Estado, e então tem as pessoas, né, que não têm condições de pagar por um tratamento psicológico, tem esse recurso também. A Júlia está perguntando se você sabe dizer se o salário dessas outras áreas também é bem valorizado. Não sei. Eu não sei, mas eu acredito que seja parecido, né? Porque você pode... Bom, na verdade, o plano de saúde é mais para a área clínica, né? Então, eu não vou saber responder. Eu não vou saber, desculpa, que foge um pouco da minha área. Eu não tenho conhecimento nessa área, não. E a Carol Tibúrcio, ela está perguntando sobre o tripé psicanalítico, análise pessoal, mais supervisão, mais estudo teórico. Se você segue isso ou se tem alguma exceção sobre? Não acho que dá para fugir disso, não. Eu faço, na verdade, eu tenho meu terapeuta do Brasil, que eu já estava há muito tempo com ele, e aí a gente continuou. Então eu faço online, até antes da pandemia, né? Já era online, já era a forma que eu fazia a terapia. E supervisão também, mesmo não sendo obrigatório, porque antes eu estava nesse período de treinamento, era obrigatório ter supervisão para eu poder tirar minha licença. Mas mesmo não sendo, né? Eu faço curso no Instituto de Psicanálise e lá você tem um advisor, que eles chamam, né? Uma pessoa que te acompanha durante os 2 anos de curso. Não é um curso em formação, mas é um curso em psicoterapia psicanalítica, né? Então, eu tenho um supervisor que me acompanha, mas tem outros também, né? Ligados ao curso. Então, eu estou sempre fazendo supervisão de casos e não acho que dá para fugir, não. Terapia pessoal também acho muito importante, né? Né, principalmente por essas questões que eu trago, né, dos pacientes que eu atendo, né, imigrantes. Eu também sou imigrante, né, eu também saí de casa, então tem várias questões aí que eu precisei trabalhar também, né. Não é fácil e assim, é só eu tendo consciência de como isso está para mim, né, e eu trabalhar isso em mim, que eu vou poder ajudar as pessoas que estão aqui. Então, eu acho muito necessário.
Mais alguém? Deixa eu ver, peraí. Ah, tá. A Carol está agradecendo você por ter respondido. Tem alguma situação, né, só para a gente finalizar, se as pessoas não quiserem perguntar mais, que você tenha vivenciado, Joyce, nos atendimentos e que tenha deixado você muito desconfortável e que você possa ter pensado, poxa vida, né? Se eu fosse daqui, isso teria se resolvido mais fácil? Ou você acha que, de uma forma geral, não, isso não aconteceu com você? Uhum. Tentando pensar, assim, já aconteceu de atendimento de adolescente americana, né? Às vezes está falando de alguma coisa que eu não consigo me conectar, porque não foi a minha adolescência aqui, né? A minha adolescência foi muito diferente, então já teve sintomas, já teve experiências assim, e quando acontece eu tento trazer, como eu falei, trazer para o setting, né? Então, assim, eu falo abertamente, né? Me fala mais sobre isso, porque normalmente quando eu começo a atender as famílias, eu falo, porque eu tenho sotaque. Não tem como esconder que eu não sou daqui, né? Eu sou morena. Então, assim, eu falo, né? Me mudei para cá, falo de onde que eu sou. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de compartilhar, até porque eu acho necessário, né? Então, essas famílias sabem da minha origem. Então, quando isso acontece, por exemplo, dessa adolescente que aconteceu, eu falei assim, eu não consigo entender, me fala mais sobre isso, né? É muito diferente do colegial que eu tive, do que eu sei né, dessa questão da adolescência lá no Brasil. Era uma questão pontual, assim, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu trouxe para ela, né? E aí, por isso que eu falei da importância de você se perceber, né, nesse ambiente, se perceber imigrante e tudo bem trazer para o setting, porque se eu não tivesse trazido, ela estava percebendo que eu não estava, sabe, não estava entendendo, não estava conseguindo me conectar ali, e talvez se eu não tivesse trazido, né, teria algum dano, né, mais para frente, a gente não poderia expandir melhor aquilo que ela estava tentando me comunicar. Então, é isso que eu consigo lembrar. Eu estou tentando lembrar se já tive. É muito difícil, assim. Eu não tenho tanta experiência, assim, de preconceito mesmo, né? Talvez até a pergunta que surgiu antes. Talvez vão surgir, né? Que eu não tenho tantos anos de prática ainda, mas acontece pessoas que vêm fazer uma entrevista inicial e depois não continuam o tratamento. Pode ser que porque perceberam o sotaque, perceberam que eu não sou daqui, mas não foi de uma forma explícita, assim, sabe? Então, não deu certo, viu que não era aquilo, buscou outra pessoa, e tudo bem também. E eu acho que acontece no Brasil também, mesmo da mesma cultura, né? A pessoa vem fazer uma entrevista inicial, talvez não deu ali a conexão e busca outro profissional. Então, isso já aconteceu, pode ser que tenham surgido questões, né? A pessoa viu que eu era latina e daí não quis dar continuidade, mas isso não foi uma questão muito explícita, sabe? Uhum. Mas acredito que pode ter acontecido sim, com certeza. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Henrique. Pode falar, Henrique. Não? Sim, eu tenho uma curiosidade que é assim, a gente vê bastante em filme que aí nos Estados Unidos tem bastante bullying nas escolas, dos adolescentes. Você já pegou algum caso? Adolescentes, crianças, geral? Crianças. Já, sim, tem muito. Eu não sei se é uma questão daqui. Eu acho que no Brasil, não sei. Aqui tem bastante. Sabe o que é, Joyce? Eu acho que é uma impressão mesmo que a gente tem. Eu acho que eu entendi um pouquinho onde o Henrique quer chegar, porque a gente vê muito caso assim de catástrofe mesmo, né? Os adolescentes acabam fazendo tiroteio em escola, esse tipo de coisa. Acho que é bem por aí, né, Henrique, que você pensou, né? Sim.
E se você, de repente, pegou algum caso que remeta um pouco a isso, né? Mas... Não que eu tenha remetido a isso, né, pensado no futuro dessa criança, né, como né, nessas catástrofes, mas sim, atendo casos de bullying, tanto agressores quanto a pessoa que está sofrendo bullying, né, já peguei bastante casos e é muito sofrido, né, mesmo, então precisa de um acompanhamento. Eu faço bastante acompanhamento com os psicólogos escolares também, né? Então, quando tem questões escolares, eu fico em contato com as pessoas que estão acompanhando a criança na escola. Mas realmente essa é uma questão assim complicada, porque né, o impacto que isso tem, né, no desenvolvimento da criança, na percepção da criança de si, né, e o sofrimento também do agressor, né, da pessoa que é o bully, né, também. Eu atendo uma criança agora e assim, você percebe, claro, o sofrimento que ela tem, né, não é à toa que ela está agredindo, né, ela se sente, ela tem muitas dores ali, que ela não consegue se expressar de outra forma. Então, assim, atendo bastante. Bullying é uma coisa que aparece bastante aqui para mim, sim. A professora Marcela diz que foi muito bom e agradece por você compartilhar a sua experiência, conhecimento, e parabéns pelo trabalho e conquistas. Obrigada. Eu também gostaria de parabenizá-la, viu, Joyce? Eu imagino o desafio que foi, né? E como é gostoso ouvir a sua trajetória, e acho que serve mesmo de estímulo, de incentivo para outras pessoas que têm esse desejo, nessa meta de tentar a profissão em outro lugar, né, num outro país. E a gente vê que é possível, né? E que bacana. Fico muito feliz e tenho a agradecer você por ter trazido contribuições tão importantes para nós, né, nessa noite. Foi muito bacana, viu, Joyce? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, foi muito gostoso eu poder preparar esse conteúdo, revisitar algumas coisas e foi muito bom a conversa com vocês e poder compartilhar um pouquinho. E chegamos a 94 em alguns momentos, 95 pessoas. Que bom, né? Uau, estou me sentindo influencer, tá vendo? Influenciadora das redes. Tá vendo? É isso aí. Legal. Joyce, olha... legal. Muito obrigada, viu? Desejamos a você muito sucesso na sua carreira. Conte conosco, estamos aqui se precisar de alguma coisa, né? A gente só tem a agradecer mesmo, né? A Silmara também está dizendo, né, que é um trabalho desafiador e maravilhoso, que ela tem uma irmã que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, sente falta da família, mas adora o trabalho e é psicóloga também. Que legal, que legal. Muito bom, né? Isso aí. Então, sucesso. Se você quiser ficar, você fique à vontade. Pessoal, vai ser nessa mesma sala. A outra palestra da Joyce também. É outra Joyce. O nome não muito comum e acabou tendo duas Joyce no mesmo dia. No mesmo dia, né? E fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos, viu, Joyce? Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, pelo convite, pela oportunidade. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo, tchau, tchau.